Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esgotado pelas contas que não fecham, pela falta de perspectiva, pelas doenças que judiam do corpo ou por esse desespero silencioso que a ansiedade traz quando a gente olha para o futuro e não vê saída. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos ensine o milagre da partilha e da confiança absoluta no Pai. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos traz uma das cenas mais lindas e consoladoras de toda a Bíblia, a multiplicação dos pães. O texto começa nos mostrando que Jesus tinha acabado de receber a notícia terrível da morte do seu primo e profeta, João Batista. Com o coração entristecido, cansado da maldade dos homens, Jesus entra num barco e vai para um lugar deserto e afastado, procurando um pouco de sossego, de silêncio e de recolhimento. Mas o que acontece, minha gente? A multidão descobre, sai das cidades a pé, enfrentando o sol e a poeira, e vai atrás dele. Quando Jesus desce do barco e vê aquela imensidão de gente machucada, faminta, perdida, ele não diz: Olha, me deixe em paz, eu estou de luto, eu estou cansado. Pelo contrário, o Evangelho diz que Jesus encheu-se de compaixão por eles. Ele esquece a própria dor para cuidar da dor dos outros, e começa a curar os doentes que lá estavam. A tarde vai caindo, o sol começa a baixar, o lugar é deserto, e os discípulos, preocupados com logística, chegam para Jesus e dão aquela ordem cheia de lógica humana: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Eles queriam resolver o problema mandando o povo embora. Mas Jesus olha para eles e diz uma frase que derruba todas as nossas certezas: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Minha gente, ponham-se no lugar daqueles discípulos. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era uma multidão gigante. E o que eles tinham nas mãos? Um garotinho tinha trazido apenas 5 pães e 2 peixes. Os discípulos olham para aquela miséria de comida e para aquela multidão imensa, e respondem com um misto de espanto e desespero: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. É exatamente a nossa cara diante dos problemas da vida, meus filhos. Quando a dívida aperta, quando a doença bate a porta, quando a crise da família se instaura,
nós olhamos para as nossas próprias forças, para o nosso bolso vazio, para a nossa capacidade limitada, e dizemos para Deus: Senhor, eu só tenho isso aqui. É muito pouco. Não vai dar para pagar as contas, não vai dar para curar essa doença, não vai dar para salvar o meu casamento. Mas o que Jesus faz? Ele diz: trazei-os aqui. Ele manda o povo sentar na grama verde. Pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães e entrega aos discípulos. E o milagre acontece, todos comem, ficam satisfeitos, e ainda sobram 12 cestos cheios. Minha gente, entendam um segredo profundo desse evangelho. O milagre não aconteceu do nada. Ele aconteceu porque alguém teve a coragem de entregar o pouco que tinha nas mãos de Jesus. Os 5 pães e os 2 peixes eram ridículos para tanta gente, mas nas mãos do Mestre eles viraram fartura. Deus não precisa da sua riqueza, da sua perfeição ou de grandes recursos para transformar a sua história. Deus precisa apenas que você entregue o seu pouco, a sua fé miúda, a sua coragem frágil, as suas lágrimas, a sua família quebrantada, nas mãos dele. Quando você coloca o seu pouco nas mãos de Deus, o milagre da multiplicação acontece. Não tenha medo da escassez. Entregue o que você tem, abençoe o seu lar, e deixe que o Mestre faça o impossível acontecer na sua vida hoje. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, nosso pão da vida, o Deus da compaixão infinita que olha para as nossas multidões de aflições e não nos manda embora de mãos vazias. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos o nosso orgulho e a nossa autossuficiência, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas panelas vazias, os nossos bolsos apertados, as nossas doenças e as feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas, porque Tu és o Deus que multiplica o pouco, que sacia a nossa fome de paz e que nunca nos abandona nos desertos da vida. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que olhamos para os nossos problemas e nos desesperamos, achando que o nosso pouco era inútil, duvidando do Teu poder de provisão e de milagre. Perdoa-nos por reclamarmos da escassez, por nos deixarmos dominar pela ansiedade do amanhã e por esquecermos que, quando Tu estás no barco, a fartura e a segurança nunca faltam. Perdoa a nossa falta de generosidade, a nossa mania de acaparar e a nossa incredulidade diante das Tuas promessas. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a raiz de desespero, de medo da miséria e de falta de fé do nosso ser. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está faminta de esperança, de cura e de pão, e nós precisamos desesperadamente que a Tua mão poderosa realize a multiplicação em nossos lares. Nós Te apresentamos, Senhor, os lares que sofrem com a escassez e o desespero financeiro. Olha para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que não sabem como vão pagar o aluguel, comprar a comida dos filhos ou quitar as dívidas que sufocam a mente. Nós Te pedimos, Mestre da provisão, pega o pouco que temos, o nosso salário minguado, o nosso emprego incerto, o nosso esforço diário, e abençoa. Multiplica o pão na nossa mesa, abre portas onde não há portas, traz o emprego para quem está desempregado e liberta os nossos irmãos da humilhação da miséria. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que famintos buscam a cura. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos quartos onde há pessoas acamadas sofrendo com cânceres, dores crônicas, debilidade física e angústia de diagnósticos cruéis. Nós clamamos pelo Teu poder de multiplicação da saúde. Sacia a fome de cura desses corpos cansados, renova células,
purifica o sangue e levanta os teus filhos com a tua força inabalável. Nós te suplicamos pela fartura de amor e paz nas nossas famílias. Jesus, sacia a fome de afeto e de diálogo que devora tantos casamentos e famílias. Onde há brigas por falta de união, derrama o teu espírito de reconciliação. Que a nossa casa seja um lugar onde todos comem do pão da vida e ficam satisfeitos, sobrando ainda graça para transbordar na vida de quem precisa. Sê tu, Senhor, o sustento eterno da nossa alma e do nosso corpo. Cobre-nos com o teu manto sagrado e guarda-nos de todo mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra maravilhosa, que tira uma tonelada de peso das nossas costas, que arranca qualquer complexo de miséria do nosso peito e nos veste com a segurança de sermos os filhos do dono do mundo. A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de provisão e de vitórias, é esta. Você não precisa ser o dono do supermercado para alimentar a sua família e vencer as crises da vida. Você só precisa entregar a sua fé e o seu pouco, com humildade, nas mãos de Jesus, e Ele fará a matemática impossível acontecer no seu lar. Não deixe a ansiedade roubar a sua saúde. Não passe a noite em claro fazendo contas. Faça a sua parte honestamente, trabalhe com dedicação e entregue o resto ao Mestre. Eu quero deixar uma exortação, um desafio prático e cheio de unção de Pai para você viver nesta semana. Sempre que você for abrir a sua carteira e perceber que o dinheiro está curto, ou quando for pagar uma conta e o medo do amanhã tentar bater na porta da sua mente, eu quero que você não murmure. Não reclame. Pegue esse carnê, pegue essa conta de luz, levante para o alto, feche os seus olhos e declare com muita autoridade: Senhor, aqui estão os meus 5 pães e 2 peixes. Eu entrego nas tuas mãos, multiplica a providência na minha casa. Faça isso com fé e você verá cestos e mais cestos de providência transbordando na sua família. E para que a gente continue sempre juntos, caminhando debaixo dessa chuva de provisão, vencendo as dores deste deserto e nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, eu preciso muito que você caminhe comigo nesta linda missão. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. É muito simples e totalmente de graça. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte do nosso exército de corações curados e sustentados por Deus. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te acorde com a voz do Senhor e o abraço do Pai logo cedo. E cumpra a sua nobre ação missionária de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande no WhatsApp da família, no grupo do trabalho, para os seus amigos e de forma muito especial, para aquela pessoa que está deprimida, chorando, endividada e achando que vai perder tudo o que tem. Leve a esperança da multiplicação de Cristo para a vida desse irmão. Deixe aqui nos comentários a sua oração de confiança, a sua declaração de fé tomando posse da multiplicação divina. Escreva com muita força, alegria e certeza inabalável: Jesus, multiplica a minha fé e o meu pão. Vão em paz, com o coração inabalável, descansando na relva verde da providência e transbordando de alegria plena, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.